Os imigrantes que vieram especificamente para colonizar Vila Azul, eles chegaram em 1885, a primeira leva, e se estabeleceram na linha Carlos Gomes em direção à Usina Velha e ao Parque dos Três Monges. Logo em seguida, em 1886, veio uma outra leva de imigrantes e eles se estabeleceram na linha Tomás Flores. E a última e grande leva de imigrantes que deu significado e formação de Vila Rica aqui em Vila Azul, ela veio em 1887. E Vila Rica tinha, graças ao Fioravante, ele fez um monte de fábricas. Ele não sabia quase ler e escrever, mas ele fez. Per quel che so, tutte generazioni sempre italiane, só se qualcuno ha fatto qualche dispetto, ma final, né? O seu Fioravante sempre foi um homem assim, muito trabalhador, e ele queria ver todo mundo trabalhar. Ele não era assim de ver um parado. Então, assim, é uma pessoa que ajudou muita gente. E ele nunca assim teve de falar mal das pessoas, Ele é sempre uma pessoa que todo mundo se dá bem com ele. Porque aqui tinha a fábrica de fogos, de pólvora, tinha a cantina de vinho, tinha a fábrica de palhas, que é a Fioravante Pecim, a Satélite. Eu e a minha irmã, a gente cortava, que nem prensava a palha, e depois passava o rótulo. E depois tinha umas que botava nas tabuinhas, e depois botava na prensa, tinha que prensar. Trabalhava de novo, sempre trabalhei de palha e agora ainda estou trabalhando de palha. Com 84 anos, ele se alfabetizou aqui em Vila Azul, que eles botaram à noite, que ele foi estudar. Até lá ele fez todo o capital que fez sem estudo, né? Que era uma pessoa praticamente analfabeta, tá? Mas que era um grande visionário. Ele tinha assim um espírito de empreendedorismo que para aquela época ele estava à frente do seu tempo. Tinha os parreirais dos peixinhos aí que era parreiral grande, né? E que tirava uva, vendia uva para fora, caminhonada de uva, gente que trabalhava também, gente de poder era. Ele desenvolveu toda a questão da agricultura das parreiras, até com uvas mais nobres, né? Encaixotava as uvas para levar na praia. Ele viu no Paraná a possibilidade do cultivo do café. E nunca me esqueço, o Fioravante afundou uma cooperativa lá também de café, da cafeicultura, foi presidente, uns 3 anos, 4, ele presidente. Em Barro Preto, em sociedade com o seu João Missaglia, ele fundou a fábrica Brasília, que fazia as trilhadeiras. Quando tinha que telefonar, ele só tinha o telefone, então todo mundo vinha aqui, ele nunca dizia que não, né? Precisava levar pessoas para a cidade, tinha mais gente que tinha carro, mas ele estava sempre pronto, né, para ajudar todo mundo. Ele via coisa e já fazia. E ele gostava que todo mundo fizesse o que ele fazia, né? Era parceiro, ele dizia que com as mulheres ele nunca se incomodou, porque a gente fazia certo, né? Precisaria ter muitos Fioravantes, viu? Se tivesse muitos Fioravantes, seria outra vida, outro mundo. A Vila Rica, na verdade, ela surgiu com todas aquelas pequenas fábricas, ferrarias, serrarias, marcenarias, moinhos, vinícolas, todas essas pequenas fábricas que os imigrantes tiveram que construir. Eu me lembro em 57, quando eu vim estudar, aqui era chamada de Vila Rica na época. Para o município da então Alfredo Chaves, ela era um ponto de referência. O homem da fábrica de tintas, ele resolveu que ele ia fazer as tintas e tal, fez tinta e não, eu vou experimentar as tintas, e deu as tintas para o pessoal que trabalhava ali com ele, no pomar dele, afinal. E ele deu a tinta, só que deu tinta, era toda igual, né? Azul. Aí começaram a pintar a casa, um azul, outro azul, outro azul. Quer dizer, era um azul chiaretto, como coisa da Argentina lá, celeste, né?
E che pintar um fulmino de casa, que ha dato il nome a vila perché tante case azules, come a Vila Azul, né? Para quella que está o nome. Então Vila Azul era um centro, era para ser um município aí, para falar a verdade. Vila Rica, que era Vila Azul, ajudou no desenvolvimento de Alfredo Chaves, hoje é Veranópolis. Aqui existia o Esporte Clube Satélite. Por que Satélite? Era a marca de palhas Satélite do Fioravante Piscin. Camisas vermelhas e com cruzamento assim branco, né? O vermelho era o Satélite e depois tinha aquele branco lá com a faixa só. Era tudo. Daqui tinha eu e o Piragi e depois quem? O Anacleto. Tinha 2, 3, depois era esses de fora um pouco. Mas era que dizia em volta, porque tinha um varziano uma vez, né? Era um jogo de futebol, né? Que nem um campeonato. O futebol nós jogava todos os domingos, quando tinha jogo aqui, tinha, e quando nós não tinha aqui, ia fora jogar. De vez em quando fazia um torneio, e depois jogamos 3, 4 anos, jogamos o campeonato municipal do interior, né? Não era no meu tempo, quando ele fez o time de futebol, aqui tinha o melhor time que existia, jogou em Porto Alegre, foi campeão do campeonato estadual em Porto Alegre no ano de um torneio, que tinha o falecido Arlindo Casero, um monte daqui que jogava, foram para lá e foram campeão. O Satélite, tem as taças ainda guardadas lá. Não, os times seriam da redondeza, né? Tinha 2 times em Veranópolis, que era o Santos e o Planalto. Depois tinha o Satélite daqui, o Largo Bilac de Monteberg e o Guarani de Lajadinho. Para lá daí teria a segundinha, o União Castilhense, né? O Serrano do Retiro, o Guarani lá de Pedancino, o Palmeiras de São Brás. Tinha os 13, 14 times. Tinha a Fazenda Zanetti. E para lá tinha o Gaúcho de Vila Flores e mais o Brasília de Barro Preto. Eu te disse que o Luiz Farenzena foi treinador muito tempo. Isso. E o Fioravante sempre incentivava, dava o caminhonete para buscar os jogadores, para vir jogar. E sempre foi o time Satélite. E depois ele, lá embaixo, lá quando passou a estrada, lá a 470, tiraram um canto do campo nosso lá embaixo. Então ele cedeu aí no lado do salão da igreja, ele cedeu o terreno para fazer o campo de futebol aí. Depois foi deixado de jogar um tempo e passou, que nem disse, o telefone e plantaram um poste no canto. E depois fizeram aqui em cima o campo. Meu avô, ele ajudou na construção da Boito, Vila Azul, quando começaram a Boito, o meu bisavô, né? Aliás, o meu avô trabalhava na Boito, né? Ele era o Anastácio, né? Até o João Boito tinha uma irmã e ele mandava essa irmã render os dias para minha nona poder ceder o meu avô para ir lá ensinar a fazer as armas. Que eles faziam as armas, as têmporas, essas coisas, eram pouca gente que sabia. Eram os Dallagnol, os Barbieri e o João Boito, mas o João muito pouco também. Mais deles ali eram os Iscariote, que já moravam mais para cima aqui. Mas o Boito em si, ele tinha o dinheiro, ele tinha o poder quando eles começaram. A primeira unidade levou em torno de 30 dias para ser fabricada. E João precisava de mão de obra que o ajudasse, porque somente os filhos que ali trabalhavam não havia condições para a fabricação dessa arma. Então ele procurou o Anastácio Barbieri e convidou-o para ir ajudar, no que ele pudesse. E Anastácio foi, mas alguém tinha que substituí-lo lá na roça. E foi a filha mais velha, a tia Emília, que foi lá ajudar, ficava no lugar do Anastácio Barbieri na roça, e ele lá ajudando o vô João. Mas o meu avô sempre teve um veio mais inclinado para a arte da ferraria.
trabalhar com ferros. Né? Então ele começou, aí não sei exatamente bem como, mas enfim, a história que eu sei que naquele tempo era uma coisa um pouquinho diversa do que tem hoje, né? Que ele teria pego um cano de um guarda-chuva, que era mais reforçado do que os tem de hoje por aí, né? E ele inventou uma espécie de, que chamam por aí de taquari, que era uma arma improvisada que se carregava pelo cano. Enfim, aí foi evoluindo e começou a trabalhar de ferreiro, né? E se juntavam pessoas para trabalhar. Um fazia uma coisa, outro fazia outra. E onde tem ainda a antiga casa dos Boito, em Vila Azul, né? Se reuniram ali com Giovanni Boito, que era o patriarca dos Boitos, né? E começaram uma pequena ferraria. Como meu avô tinha inclinação para o fabrico de armas, ele começou a desenvolver armas para caça, sempre foi para caça basicamente. Para se defender assim dos ataques de animais, né? E para caça, eles caçavam. Eles resolveram fundar uma fábrica. Então, como o Giovanni era italiano, ele não podia ter uma fábrica registrada no nome dele. Então ele acabou colocando 2 filhos dele na sociedade, né? Que era o Ricardo Boito, que chamavam de Henrique ou Rique, né? E o Guilherme João Boito, que chamavam uns de Guilherme, outros chamavam de João. O Fiorello Farenzena, que era genro do Giovanni Boito, ou seja, cunhado do Rique e do Guilherme, e o meu avô, Isidoro Guilherme Dallagnol, como um dos sócios. Em cada um detinha 25% da sociedade. É claro que, somado os outros da família, não tinha 75% e meu avô 25%. E quem fabricava efetivamente as armas era o meu avô. Então ali começou, rápidas pinceladas, não lembro o ano que foi, exatamente isso que aconteceu lá em Vila Azul. Por volta de 1921, João Boito inicia a fabricação então da primeira arma. Com varetas de metal e canos de guarda-chuva. A partir de 1921, aqui me sopraram aqui que eu não lembrava direito, né? A partir de 21, né? A fábrica, ela era ali do lado da casa do Livino Boito, ali do falecido Livino. Inicialmente não tinha luz elétrica. Como é que era feito o movimento do maquinário que tinha na época? Que era uma casa de madeira que tinha ali. E embaixo tinha um cavalo que ele girava. E eles, muito obedientes, né, com comando, né, uma batida, tipo no assoalho ou coisa assim, né, elas entendiam que era para começar a girar. Lembro que quando criança eu via ali aquele sinal, o círculo, onde os bois ficavam girando a fim de que lá em cima o torno pudesse fabricar as peças. Ele tocava vários tornos, lixadeiras, era quase tudo, não existia torno, era tudo na base da lixadeira, as máquinas eram assim, tocadas a cavalo, porque não tinha nem água para tocar ali naquela época. Quando era para parar o sistema, eles davam 2 batidas, então os animais paravam. Aí o cano, sim, eles colocavam num torno, né, que não é um torno daquilo que se imagina hoje, né? Era uma coisa bem simplória, bem empírica, vamos dizer, né? Mas que servia a função. Então eles torneavam, modelavam o cano, né? E soldava as peças onde o cano iria engatar no bloco da arma, né? Pois era feito o calço, né? Então era um trabalho assim que era suado, né? Mas tinha que ser milimetricamente confeccionado por questões de segurança, né? Porque estava lidando com uma arma de fogo. Imagina você fazer uma arma de fogo, disparar um tiro e explodir o cano. Se não matasse a pessoa que estava atirando, ia, no mínimo, causar algum dano grave, né? Então tinha que ser uma coisa feita com precisão. Como não tinha maquinário e os primeiros canos foram feitos, eles pegavam uma vareta,
aqueciam, batiam ela levemente cônica, pegavam um arame de aço e enrolando naquela vareta de ferro, aqueciam na forja e derramavam, colocavam a solda prata, solda metal, que solda prata não existia, era solda metal, e aquilo derretia, e daí eles davam mais uma camada de arame de aço, mais uma camada de arame de aço, e depois batiam fora aquela varetinha, e o cano ficava pronto. Quando ele ia para a missa de Vila Azul, a igreja matriz no centro, que era a pé, né? Ele ia a pé, não existia transporte, né? Ele nunca teve carro, veículo, né? E ele ia a pé, então o cavalo deve ter tido lá nos anos, mas não era o... Ele gostava de andar a pé. E ele achava algum parafuso, algum pedaço de ferro, qualquer coisa assim. Ele escondia no meio do mato, no caminho, porque era colônia, tudo colônia, né? E na volta ele pegava e levava para casa. E ele guardava, porque como para as armas eram necessárias peças pequenas, qualquer pedacinho de peça pequena podia ter uma utilidade para se usar na arma. A fama de fabricação de armas se espalhou, porque o local onde estava a fábrica e a família também era uma pousada. O legado que o meu avô deixou foi muito interessante, né? Para a história da comunidade de Vila Azul, inicialmente, para Veranópolis, né? E até não só para o Brasil, mas para o mundo, porque depois, com a evolução da ampliação e da construção da Boito, onde ela se localiza hoje, né? As armas Boito, elas foram exportadas e continuam sendo exportadas para o mundo inteiro, Estados Unidos, Europa, muitos lugares, né? Basicamente armas de caça, né? 90% de quem mora em Veranópolis trabalhou na Boito e 90% de Vila Azul trabalhou para o Fioravante. Trabalhei e entrei na Boito em casa há mais do que 50 anos. Todos o filho do meu avô, um filho homem, que são 5 filhos, né? 4 mulheres e um homem, né? Eu acho que eu não tenho lembrança, uma tia que não trabalhou na Boito. Senão todos eles trabalharam na Boito, inclusive os próprios maridos. Meu pai trabalhou na Boito também, eu trabalhei na Boito também, né? Então a Boito, onde ela está hoje, ela manteve o sustento não só da família do meu avô, como dos descendentes dele também, por muito tempo, né? Então o meu avô criou, ajudou a criar, claro que não foi ele sozinho, né? Mas juntamente com os demais que eu citei inicialmente, né? Os Boitos e o Farenzena, né? Quando criaram juridicamente a empresa, né? Eles criaram uma empresa que acabou sustentando muitas famílias, porque muitas famílias trabalharam na Boito, desde lá em Vila Azul, e depois quando ela veio aqui, onde é que ela está na sede atual, né? A casa já tem mais de 100 anos, quem construiu foi a família Casarim, depois morou a família Missaglia e depois a família Boito, que aumentou a casa, construiu mais uma parte que foi feita em 1939. E aqui tinha muitos encontros, né, de seus amigos de Veranópolis, né, seus amigos que visitavam aqui, né, tinha festa, tinha janta, né. Essa casa onde a gente mora, ela tinha um armazém, que era onde as pessoas compravam os pequenos mantimentos. Esse local onde a gente está é uma cantina, onde, além dos vinhos, era um local para confraternização, faziam jantas para políticos que visitavam a região. O Arduino, ele fornecia o vinho fora de série na época, né? Vinho Boito, né? Por ser bem antiga, as paredes, as pedras, os tijolos, todos foram sentados com barro. As madeiras, a parte interna também foi tudo com madeiras retiradas daqui e tudo de uma forma bem artesanal. Tinha as esquadrias de móveis, né? Móveis de primeiríssima qualidade de Venerindo Fracaro e Teodoro Pessim. Tu imagina, né? Mais ou menos aqueles móveis do tipo Capone. Mas eu lembro do Zucchetti, o frigorífico Zucchetti, da Atômica, fábrica de tinta, fábricas de chás, de remédios, porque os chás que eram produzidos ali pelo Pessim
praticamente era os remédios de hoje. Então o matadouro começou ali na Vila Azul, depois de lá um certo tempo eles mudaram para vir aqui na área aqui em cima. Nós matava porco, gado, ovelha, galinha, eles matavam também. Naquela época lá, quando era final de ano, matavam um peru. Tudo, eles faziam salame, linguiça, de tudo um pouco. Os porcos geralmente compravam aqui na região, aqui em volta. O gado era das colônias por aí, muitas vezes vinha de Uruguaiana, vinha de Alegrete, vinha daqui da Lagoa Vermelha bastante, lá do seu velho Melo, uma boa quantia que vinha dali também. E a gente matava ali, as carnes ficavam aqui, eu ia para Porto Alegre, Bento, Caxias muitas vezes. É tudo ali nessa volta. Carne de porco também ia para Farroupilha, uma grande parte. Nós matávamos ovelha bastante. Comia algum churrasco bom também. Festas de Lourdes também, a gente batia ali e ia fazer as entregas lá. Ia ajudar a assar churrasco, cortar, tudo. Os donos eram Anzolim, ali, depois trocou. Entrou o Marinho, entrou o Tite, entrou o Rigo. Depois na época ali, até 95 eu trabalhei ali. Aqui nós assistimos umas 3 ou 4 competições automobilísticas, as famosas carretas na época, com o Júlio Andreatta. O Júlio Andreatta era o número 6, lembro perfeitamente. O Catarino Andreatta, o número 2, Diego Wilvanger, número 32, tinha ainda quem mais? Aristides Bertual, número 4, mas que é uma coisa extraordinária, viu? A corrida, né? Aquilo sim demonstrava a competência de um motorista numa estrada de chão e cheio de curvas. E também, eu lembro perfeitamente, já estava no rádio, depois ingressei no rádio, né? E entrevistei e participei da inauguração do asfalto aqui, de Vila Azul, né? A inauguração foi de frente ao posto Ipiranga. A obra aqui foi no governo de Peráquio Barcelos, governador Peráquio Barcelos. Eu tenho ainda fotos com o microfone na mão, e o Peráquio Barcelos inaugurando esse trecho asfáltico até a cidade de Veranópolis. Trabalhei 5 anos na casa do Albino Pessim. Eles tinham fábrica de mandolato, pé de moleque e cartucho. Depois eles começaram a fazer marmelada, então, de pessegada, figada, uvada, a marmelada do marmelo e o que era outra? Goiabada também. Na época, Vila Azul tinha 4 armazéns, mas nenhum vendia carne. Tinha o do Olímpio Pessim, tinha o do Guide, tinha ali no Bote Amarian, que era, não me lembro quem que era ali, mas tinha um armazém ali, e tinha um outro armazém que era lá no Boito. Então aqui tinha fábrica de palhas, tinha fábrica de tintas, tinha fábrica de foguetes, né? Aqueles rojões. Quando tinha a festa de Santo Antão Abade aqui, no sábado, eles começavam, o Joanim Pessim começava, os rojões subiam lá em cima, a 1000 metros quase, né? Questo qua, secondo lui diceva, andava su 1000 metri e che aveva dato il nome di Pasqualini a quel mestiere qua. Allora calcola che il demonio qua su un paccotto con 100 bombine, e cosa che non fa, dice che via pen, e ultime storie come 30-40 metri, su persone che si incurciava da paura, né, che viesse addosso. Calcola che il mestiere era lungo così, una taquara di 4 metri, né? E roba più bella era vederlo andare su. Eles eram muito criativos, eles eram muito trabalhadores. Hoje em dia é muito cômodo, porque tem máquinas que faz tudo. Mas na época era tudo braçal. E eles sabiam fazer as suas coisas. E sabiam fazer muito bem. O início, bem dizer, da fabricação, da industrialização de Veranópolis teria começado aqui em Vila Azul. Era tudo feito no galpãozinho que tinha as famílias, porque era uma necessidade de poder construir alguma coisa para a sobrevivência. Eu me lembro que ele trabalhava de sol a sol.
e pegava para fazer o que vinha na frente, porque precisava de dinheiro e naquela época não tinha emprego. As mulas, caminhando muito no chão batido, nas pedras, elas precisavam receber ferraduras, tá? Então, por exemplo, quando chegavam em Vila Azul, nós tínhamos vários ferreiros. Meu bisavô, ele fazia rodas de carroça e outras ferramentas também que no decorrer do tempo fossem necessárias para o trabalho do colono, do agricultor na época, que era o que tinha para fazer, né? O seu Fioravante Pessim contava sempre que a lua de mel dele foi, né? No dia seguinte ele teve que levantar 4 horas da manhã porque tinha mais de 60 mulas ali na frente para ele trocar a ferradura. Nós tinha a estradinha lá que hoje é do Rival Borba de Freitas, que era a estrada velha das vacarias. Passava só a cavalo, depois de carroça. E aí fizeram a estrada Buarque de Macedo, depois fizeram asfalto lá em cima, então agora nós temos asfalto e 2 ruas calçadas. E quando eu vim morar tinha uma meia dúzia de casa. Hoje é uma vila grande, né, que não tem mais lugar nem para fazer casa, né, quase dizer, né? Aumentou muito a Vila Azul. Depois nós tínhamos a raia aqui, né? Eu lembro perfeitamente do Davi Farenzena ali, né? A raia era estrada, mas tinha carreirada de cavalo antigamente, que chamavam araia. Então, quando o pessoal me pergunta, mas onde é que tu mora, afinal? Eu digo, eu moro na Coreia. Mas onde é que é a Coreia? Eu digo, bom, quem não conhece a Coreia não conhece Veranópolis, eu costumo dizer. Aí eu explico onde é que fica, afinal, né? Mas aí, por que o mote, o nome Coreia? Aí eu vou relatar daquelas coisas que a gente ouvia quando era pequeno, né? Então é uma coisa muito subjetiva, às vezes também, mas pelo que eu via, por que foi dado o nome de Coreia? Porque inicialmente havia uma projeção de estrada que saía ali do lado da capela de Vila Azul, não recordo direito se é esquerda ou direita, por ali, um traçado oficial que interligaria as comunidades de Vila Azul com a Nossa Senhora das Dores, ou seja, partindo de oeste no sentido leste, Vila Azul, Nossa Senhora das Dores, e depois comunicaria com até Nossa Senhora da Paz, e daí em diante não sei se também não interligaria com outras comunidades, lá para o Santo Isidoro, coisa assim. Aí eu já não tenho conhecimento suficiente. Mas, em final, era isso aí. Qual era o grande problema disso aí? As pessoas que já residiam aqui, nessa linha, Tomás Flores, né, que pertence a Vila Azul, pertence a essa linha, eles tinham que ir à Vila Azul para depois ir ao centro de Veranópolis. Então era uma volta muito grande. Tinha que ir de leste a oeste e de oeste ir para o norte depois. Então começaram aquela coisa assim, posso atravessar na tua terra? Posso atravessar na tua terra? Ia passando de vizinho em vizinho. Aí aquela coisa de camaradagem e tal, normalmente a pessoa não vai dizer não pode, né? Naqueles tempos era diferente, hoje é complicado. Só que começou a surgir um problema. Existiam cercas porque a maioria das pessoas criavam animais. Tinha vaca, tinha para leite, coisa assim, né? Aí um passava, fechava o portão. O outro passava, não fechava o portão. Então começou, tu quer passar, passa, fecha o portão. Aí tu quer passar, fecha o portão. Aí mas tu deixou o portão aberto. Aí ele dizia, não, mas não sou minha status mi, não fui eu. Jogava a culpa para outro. Então aí parece que começou a criar uma certa rixa com esse pessoal e criou uma animosidade. Exatamente com quem, não sei, mas criou, né? E o meu avô, como tinha a ferraria, era o centro, vamos dizer, entre aspas, no bom sentido, da fofoca. Então ele chegava lá e contavam para o meu avô, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E essa terra também, obviamente, era um trecho em que o pessoal passava por aqui, né, para talhar caminho indo para a cidade. E como esse pessoal começava a brigar, o meu avô apelidou eles de coreani, ou coreanos, daí Coreia, porque
mais ou menos que eu tenho conhecimento, era a relação entre as brigas das Coreias do Norte e a Coreia do Sul, que ainda hoje persistem lá. Não aqui, graças a Deus, né? E aí a chegada da energia elétrica foi uma revolução. Nossa! A luz elétrica, ela chegou primeiro através da família do Luigi Sangalli, que é aqui da linha Carlos Gomes, no sentido dos Três Monges, do Parque dos Três Monges. Então utilizaram a força da água do moinho ali no Luigi, na residência do Luigi, e eles enjambraram, né, de tal forma que a luz elétrica pôde ser captada, né, e mandada para 3 famílias, para o Panoncelli, para o Boito e para o Sangalli. Concomitante, lá em 1912, 1910 por aí, nós temos o interesse do poder público municipal em usar as águas do Rio Retiro, tá? E instalar ali uma usina hidrelétrica, tá? Que foi inaugurada em 1912. Então nós tivemos a produção de energia elétrica para o centro do município de Alfredo Chaves. Não era Veranópolis ainda. Era ainda Alfredo Chaves. Eu me lembro da usina velha, abria a compota dela também lá. Descia um cano grosso assim para tocar a usina. E um monte de água ia. Assim, a água com uma pressão enorme, né? Porque tinha aquela só energia elétrica naquele tempo. E daí mandava a luz lá para as 4 horas da tarde. Ele ficava atento no aparelho e eu abria a compota e ele disse, tá bom. Represaram, fizeram um muro assim, represaram a água. Quando era seca, então fechava tudo e represava e depois de noite soltavam água para gerar energia para a cidade. Os fios, né, eles eram conduzidos de lá de baixo da usina velha, atravessavam o vale e atravessavam na direção ali, o que hoje seria a Segundinha, o bairro Santo Antônio, e iluminava a cidade, chegava a várias residências. Não eram todos que tinham, eram as famílias mais abastadas. Dentro de casa era uma lâmpada aqui, outra lá e tal, porque depois não tinha dinheiro para pagar também. Quando que nós pusemos a luz aqui, a primeira, tocou pegar de lá do Boito, abriu um careiro ali para puxar a rede. Se podia ficar com a luz ligada até durante o dia, quando fechava o tempo de um temporal, alguma coisa assim que escurecia, nós tínhamos a energia. Veranópolis, urgente! Violento temporal seguido por um furacão verdadeiramente devastador aconteceu na noite de ontem por volta das 21 horas e 30 minutos, atingindo o município de Veranópolis. Naquele dia lá, quando meu pai veio do moinho, que ele ia sempre de a cavalo, e quando ele chegou em casa, ele disse, está vindo um temporal muito feio. Ele foi, desencilhou a mula e entrou dentro de casa e disse, tem um temporal muito feio. E ele disse, e pegou o guri e saiu fora. E saiu fora, quem sabe lá onde que se ele queria ir, talvez no porão ou fora, porque ele se achava que de repente dentro de casa não era seguro. E eu me lembro bem daquela noite, quando o pai saiu. Eu estava dentro de casa, eu tinha 11 anos, e quando eu fui para um quarto onde tinha minhas irmãs que dormiam, quando eu cheguei lá, entrou uma árvore dentro de casa. Entrou parede e tudo, entrou para dentro. Daí eu corri para o lado da cozinha, onde que eu percebi que a casa levantou e ela caiu de lado. Ali em cima, na nossa casa, ali, tirou metade do coberto, e ali veio água por tudo, sabe? E aquela noite lá, a mãe deles, aí, a mulher do Ciro, começou a gritar, chamar para o nome do meu pai, da minha mãe, que ia para lá socorrer que tinha destruído a casa. Eu me lembro que tinha gente com machado, tirando árvores da estrada,
a estrada lá era só traçado, porque não tinha como. O meu pai subiu, mas teve que subir com machado, foice, machado, para abrir fora a estrada, para poder descer um jipe, descer um médico lá embaixo. O Rafael embaixo de casa, ali não fiz nada, o vento nada. E subiu de a pé, veio até aqui. Depois os 7 foi na cidade, fui falar com o prefeito, tinha um bar e tinha os homens lá que trabalhavam, desceram, né, de jipe. E acharam, então levaram o doutor Armando lá embaixo, né? E nós ia na frente, porque o vento derrubou as árvores, nós ia na frente abrindo buraco, né? E os outros vinham com o jipe atrás. Juntaram diversos, porque daí quando comunicaram em cima do muro, daí andaram se comunicando, daí desceu gente para o lado de cá, Setembrino, Panocelli, que era a primeira família aqui em cima, e começou a descer gente, né? Aí nós pegamos foice, machado, eu e o Miguel, e descemos lá ajudando a cortar, abrir a estrada, porque tinha caído árvore na estrada, mas não tinha motosserra, era só no braço mesmo. Aí surgiu essa ventania, esse furacão na época, né? Que eu estava já na rádio, né? E aí eu percorri rapidamente o trajeto ali, né? E dei a notícia em primeira mão, né? Tudo se salvou praticamente, que eu não sei para onde que a gente se salvou. Porque lá não sobrou nada. Não tinha mais porco, não tinha mais galinha, não tinha mais nada. Por exemplo, do lado do rio, terminou a casa, de cá não mexeu nem nada. Em dois a gente se separou e se procurava, né? Inclusive a criança nós achamos ali, como é que se diz, para cima da calha, que logo quando começam as pedras ali, eu estava em cima das pedras ali, caminhando na beira do rio. E o Setembrino, teu pai, estava por cima do peral ali. Aí ele me pedia se eu queria ir ver. Uma coisa muito importante, que quando nós chegamos no hospital, eles pensavam que era uma família de brasileiros, tudo preto. Por que não estava preto? A começaram a lavar, é branco. Porque o furacão ele iniciou lá em São Brás, Cotiporã, depois ele subiu o furacão e desceu na usina velha. Diz que desceu uma bola de fogo rodeando assim, de lado peral, desceu e diz que rodeava e levou embora. Aquilo era tudo limpo, viu? Ele tinha levado tudo embora. Aqueles angicos enormes, aquelas árvores enormes, destruiu tudo, deixou assim. Essa notícia causou pânico. Imagina, causou pânico em toda a cidade, no município. Em Nova Prata telefonaram para a rádio, de Bento telefonaram para a rádio. Houve uma quantidade de telefonemas de outros municípios, né? Causou realmente pânico entre principalmente os moradores de Veranópolis, né? As famílias atingidas, né? O desastre. E nós paramos na casa do Rafael Panocelli, uma temporada, até que conseguiram construir a casa, a prefeitura construiu a casa para nós de novo, né? No mesmo lugar. O que mais sinto é que o meu pai era uma pessoa muito trabalhadeira. Estava bem de vida. E se pegar sem nada, zero. E eu tenho bem presente que quando eu era criança, o meu pai lavrava a terra com os bois e nós encontrávamos partes de xícaras, pires, pedaços de tecido, até de travesseiros. E a minha mãe, ela dizia, vamos rezar uma Ave Maria, porque isso veio da casa do Reginato, lá da usina velha, e está aqui conosco, e a gente colocava assim de lado, mas na roça a gente rezava. Então a espiritualidade, ela se tornou muito presente na vida dessas pessoas. Eu diria o seguinte, de rezar sempre para que não aconteça essas coisas ruins aí, né?
que ninguém merece isso aí. Sem milagres de Jesus, contra males e demônios, recorreis a Santo Antônio, não falharei jamais. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco se torna forte, o enfermo se torna são. Recupera o perdido, rompe-se a dura prisão. E no gir do furacão, cede o mar embravecido. Pena 1000 humanos eis, se modera, se retira. Diga aqueles que vira, diga-nos os paduvanos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. E lá no capitel, tinha derrubado o capitel. Levou embora a coberta, levou embora Nossa Senhora e ela ficou em pé no meio de uma lavoura, sem quebrar nada, ficou inteira. Porque a gente tinha devoção a rezar para Nossa Senhora São Marco. O furacão, ele despertou uma fé, um poder de oração muito maior. Nós saía de lá embaixo todos os domingos de manhã. Nós vinha para a cidade à missa todos os domingos, de a pé. E aos pés de Nossa Senhora agradecia, ou por não ter sido atingido, ou pedindo, né, que nunca mais esse temporal se abatesse sobre a região. Se a gente fala com ela e ela ajuda. Porque se nós tivermos fé, espiritualidade, essa parte material também vai prosperar, né? Já mais de não sei quantas pessoas que me mandaram rezar o sequere, sempre encontraram as coisas que perdia. A gente nota como é que é a vida, que se tu não acredita em Deus, tu não tem ninguém. E aí, em 1888, nós temos a disputa, ou então assim, uma divergência entre os moradores da linha Carlos Gomes em direção ao Parque dos Três Monges, com aqueles que estavam às margens da Buarque de Macedo, porque eles queriam construir a capela sede, né? Então, a maioria queria que fosse onde hoje está a Capela Santo Antão Abade. E 3 famílias, Azuquete, Clivati e Pagononcelli, queriam que fosse nessa região próxima aos monges, que era onde tinham se assentado os primeiros imigrantes da Vila Azul. Só que aí fizeram uma aposta. Quem venceria seria aquele que primeiro edificasse a igreja e tocasse os sinos. Os moradores aqui da região que construíram São Marco encomendaram os sinos da França e quando eles chegaram, eles já tinham o campanário pronto. Eles ergueram os sinos e as badaladas puderam ser ouvidas a quilômetros de distância. E eles venceram a disputa, tá? Esse fato não ficou desapercebido da Igreja Católica, tá? Tanto é que o padre José de Bento Gonçalves, ele escreve uma canção, uma linda canção, usando os sobrenomes e os nomes dos moradores da época, tá? E ele homenageia esse fato, né, do badalar dos sinos, com uma canção que se chama Le Campane de Santo Antônio. Pel suras cum bel vedello, il pesinglo ga engordar. Legna e fogo mattiello cassonemo il dindendon. Da lontano le campane le sen sente ancor benì. Forza batti orcum cane qua sonnemo il dindendon. Que antigamente que tocava era o Zucchinali, depois do Zucchinali que saiu, passou para o Lázaro Dallagnol, que tocava o sino de manhã, às 6 horas da manhã, de meio-dia às 6 da tarde. Depois do Lázaro Dallagnol foi para o Raimundo Nodari.
Depois do Raimundo Nodari foi para o Severino Pessin, mais horários de missa. Eu já tocava também já esses horários, mas também o Benjamin Sangalli, horários de missa, cultos, essas coisas. Mais que eu tocava era para falecimentos. Em Vila Azul nós tivemos 3 escolas. Na Usina Velha nós tivemos a Escola Manuel Gomes Filho. Ela funcionava na residência do senhor Rafael Pagnoncelli. As professoras eram a Adelaide Pagnoncelli e a Verondina Iscariote. Na linha Tomás Flores, na Coreia, nós tivemos a Escola Municipal Vitório Del Pai. Ela funcionou de 1957 até 1994. A última professora e também última diretora foi a Inês de Areta Menegon. Tivemos também a Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Eduardo Duarte. Ela funcionava aqui nos arredores da igreja e ela foi fundada por volta dos anos 30 como escola isolada da linha Carlos Gomes. Ela funcionou até 2002. A primeira professora foi a Guilhermina Palavra Sassi, que também foi a primeira diretora. A escola levava esse nome em homenagem ao Dr. Eduardo Duarte, que foi escritor, educador, jornalista e também médico. O Dr. Eduardo Duarte foi quem deu a primeira aula pública na então Alfredo Chaves. Cursei o primário na época, né, aqui na Escola Carlos Gomes, onde existe aqui o Salão Paroquial, até hoje. Foram minhas professoras, a Jaci Balutin Esquivel, né, e a Guilhermina Sassi. Foram minhas primeiras professoras, né? Primeiro, segundo e terceiro ano primário. Depois, fui estudar no ginásio de Viro Mestre. Terminando o curso primário, fiz o ginásio e depois a contabilidade, a Escola São Luís Gonzaga. A gente pode ter certeza que Vila Azul continua ainda no seu desenvolvimento industrial. Hoje a gente consta com os 2 distritos industriais instalados aqui na nossa comunidade. Temos o Distrito Industrial Hildo Parisi e o Distrito Industrial da Pedra Lisa, e várias outras empresas situadas ao redor de Vila Azul. Pela uma iniciativa do prefeito Leonir Farina, no ano de 1993, que comprou as terras da família Pellegrini. Depois, em 1997 e 98, então iniciou, de fato, o Distrito Industrial com o prefeito Elcio Siviero. As 3 primeiras empresas que se instalaram no distrito, então, foram a Bresciani Estofados, a Azati Construções, tinha um pavilhão no distrito, e o Duda Móveis. Também, após a instauração, a inauguração do distrito por parte do município de Veranópolis, outras empresas se instalaram ao redor do distrito, né? Por exemplo, a Ipacol Máquinas Agrícolas se instalou na terra do Dionísio Sense, e outras empresas que se acumulam e formam esse conglomerado de empresas que contribuem para o desenvolvimento de Veranópolis. Fazendo um levantamento, a gente constatou que nós temos 35 empresas situadas no Distrito Industrial Hildo Parisi e mais de 102 micros empresas, pequenas e médias empresas em torno de Vila Azul. Que permitem o crescimento, o desenvolvimento e dão à Vila Azul também esse título de ser o berço industrial do município de Veranópolis. Podemos dizer que é um polo industrial em constante desenvolvimento. Foi uma época um pouquinho... A gente ajudava a sociedade mais do que hoje. Mais do que hoje. Aquela vez eu acho que eu sonhei, quem sabe lá, né? Digo, vamos derrubar aquela igrejinha lá que é muito pequena. Ela tinha 7 por 16. Daí inventamos, peguei o trator do Zeque ali, puxamos lá. Mas tinha gente que era contra de derrubar a igreja para construir outra. Queria deixar aquela. Mas mais à frente, digo, não adianta, né? Daí inventamos derrubar e construir, mas conseguimos. Foi bom. Eu fazia de tudo lá na comunidade, né? Acho que eu trabalhei 50 anos lá, fazendo comida, quando tinha festa, tinha alguma coisa,
Então eu tinha que ir fazer as comidas, fazer as coisas, né? Ajudar as pessoas necessitadas. E a gente vê que muito pouca gente quer fazer um trabalho comunitário assim, que se dedique a esse trabalho, porque é um trabalho que precisa tempo, boa vontade, tem que ter também por trás alguém que nos dê o incentivo, né, que é a família. Bom, é mais bom agora que no passado, porque no passado eu ia para a cidade, fazia compra e carregava nas costas e levava para casa nas costas. Hoje já não acontece mais isso, temos carro, progredimos, todos progrediram um pouco, né? Que vai ser sempre bem, que não vai atrás da droga, essas coisas. Isso que a gente está pensando, porque tenho muito neto e bisneto que tá vindo, né? Que não vão atrás disso aí. Sempre que faz, sempre o melhor, como é que eu ensinei eu para os meus filhos. Trabalhou e ainda estão trabalhando. Recordar é viver, viu? Olha, mas foi um passado assim de muita saudade. Saudade de nós trabalhar aí na fábrica, dar risada e conversar. Era bom, era uma época boa, né? Que era pequeno se jogava futebol, não é? Que era muitas coisas, né? Bonito era quando a gente ia ali em Vila Azul jogar e no tempo a gente jogava até 2 partidas num dia. Uma vez a gente no domingo assim, quando eu era rapazinho novo, né? Nós ia lá embaixo ao invés de ir para cá. O divertimento que era ir pescar lá na Alcida Velha. Eu digo e repito, você tem que viver bem com o pouco que tu tem. Deus fez uma coisa certa. Se o cara pensasse que amanhã seria o dia. Eu diria que seria para eles ficarem reunidos e não se separar um num lado, outro no outro, né? Que fosse todos igual. Cada um tem que ir atrás do que gosta, atrás do seu sonho. Onde é que tu iria morar se fosse sair de Vila Azul? Eu digo, eu só saio daqui quando é carregado 2 de cada lado, que importa a verificação. É um lugar tranquilo, bom de morar. Aqui a gente se admirou, porque todo mundo, né, quando chegamos aqui, parecia que conheciam a gente, né, tudo gente boa. Eu acho que aqui é um lugar bom para se viver. Basta ver só de que se vive bem. Buscar sempre conhecer a sua história, a história da sua comunidade e perseverar isso para as próximas gerações para que ela não se perca. Eu viajei todo o Brasil, os 8 países aqui em roda que fui com o caminhão. Não achei um lugar melhor de Vila Azul, de Veranópolis, para morar. É uma comunidade muito ordeira, né? É uma comunidade que faz parte, através do trabalho de seu povo, deste bairro, né? Hoje é o que é Vila Azul. Isso nos engrandece muito e a gente assim olha para trás e a gente olha assim com um olhar muito bonito porque a gente conseguiu chegar a um objetivo, né, de ver a comunidade mais unida e mais próspera. Que o pioneirismo, o empreendedorismo dos nossos imigrantes que iniciaram esse processo de industrialização da cidade se perpetue ao longo dos anos, que as novas gerações e futuras gerações permaneçam com esse espírito empreendedor para que Vila Azul continue sendo sempre essa mola propulsora no processo de desenvolvimento do nosso município. O projeto de resgate histórico da comunidade de Santo Antão Abade e Vila Azul iniciou-se com uma ideia pequena, né? Mas que foi ganhando força e proporção graças a muitas mãos, especialmente a Clarita Pagnocelli Gabrielli e a Juscelia Parisi, que encamparam a ideia e fizeram das tripas o coração para conseguir que esse projeto tivesse êxito. Mas também nós temos que agradecer a toda a comunidade de Vila Azul, desde o Conselho Comunitário, ministros da Eucaristia, catequistas, cozinheiras, churrasqueiros, garçons, todas as equipes voluntárias que fazem de Vila Azul o que de fato ela é. São muitas mãos que constroem essa comunidade, não é exclusivamente uma única mão, mas são várias pessoas, várias ideias, vários motivos para que a comunidade tenha essa força e essa grandiosidade. E queremos agradecer a todo mundo que, de uma forma ou outra,
contribui com Vila Azul, com a comunidade, e que possamos manter esse espírito comunitário ao longo das próximas décadas, para as próximas gerações, para os nossos filhos e netos. Sabemos que isso aqui é um patrimônio material, mas o resgate histórico precisa ser feito ao longo dos anos também. Cada família da comunidade, cada membro que puder e tiver a vontade e o desejo de contribuir com a ideia de resgatar e de manter viva a história de Vila Azul, sinta-se à vontade. E no mais, agradecer a cada um que contribuiu e com certeza Vila Azul só é o que é graças a todo mundo. Dammi 100 lire che l'America voglio andar. 100 lire eu te daria, ma l'America figlia no. 100 lire eu te daria, ma l'America figlia no. Soi fratelli sulla finestra, cara mamma la sela andar. Soi fratelli sulla finestra, cara mamma la sela andar. Vai te puro figlia ingrata che qualcosa succederà. Vai te puro figlia ingrata che qualcosa succederà. Quando stato in mezzo al mare il bastimento si sfonda. Pescatori che pesca i pesci, la mia figlia vai tu a pescar. Pescatori che pesca i pesci, la mia figlia vai tu a pescar. Il mio sangue rosso e dolce, i pesci lo beverà. La mia carne bianca e pura, la balena la mangerà. La mia carne bianca e pura, la balena la mangerà. I consigli dei miei fratelli, state quel che mi ha ingannato. I consigli della mia mamma, parla sempre la verità. I consigli della mia mamma, parla sempre la verità. Bastimento l'è dato al fondo e in questo mondo ritorna più. Bastimento l'è dato al fondo e in questo mondo ritorna